Olá, tudo bem? Eu sou o enfermeiro Pedro e o tema da aula de hoje é medicação. Primeiro de tudo, gente, medicação, a gente tem que tirar da cabeça, medicação é um bicho de 7 cabeças, pois não é. Quando a gente enfrenta os problemas com sabedoria e com vontade, a gente percebe que o bicho não é tão grande assim. E que muitas vezes acontece também essa questão toda da problematização da própria medicação, do ato de medicar, é a falta de conhecimento, é a falta de trato com a medicação, é a falta de contato com a medicação e a falta de experiência. Mas isso tudo tem solução. Então, primeiro, vamos definir, vamos entender que medicação é qualquer substância que será administrada, será introduzida ao organismo com finalidades terapêuticas, sejam elas para cura, sejam elas para tratar um sintoma, seja elas para auxiliar no diagnóstico e por aí vai. Primeiro de tudo, vamos entender quais são as finalidades. Eu vou trazer para vocês, em resumo, quais são as principais finalidades das medicações. Primeira delas, a prevenção, ou seja, ela será administrada para se prevenir algo, como por exemplo a vacina. Como que funciona a vacina? A vacina ela é produzida a partir de partes do micro-organismo, substâncias que o próprio micro-organismo produz, ou até mesmo o micro-organismo fraquinho, atenuado. E de que forma que ela age? Ela será administrada, gerando uma defesa imunológica, ou seja, o organismo já vai ter em si uma defesa caso esse micro-organismo da vacina o invada. Vai impedir a doença? Em sua maioria, sim. Porém, se a doença acontecer, a resposta do organismo é muito mais rápida, é muito mais eficaz. Então, a vacina é um exemplo de medicação de substância preventiva. Segundo característica, segunda finalidade das medicações, o paliativo. O que seria o paliativo? A gente escuta falar do paliativo em relação somente ao paciente do câncer terminal, paciente terminal, e está em tratamento paliativo. O que é um paliativo em relação à medicação? Será uma substância que terá a função de reduzir os sintomas, tratar os sintomas de uma determinada doença ou determinada alteração. Vamos pegar o exemplo do paciente com câncer. Dependendo do acometimento, do grau, do estágio dessa doença, o paciente sente muitas dores. Ou seja, um analgésico, o exemplo, será administrado para reduzir ou tratar a dor. Porém, a fonte causal, a doença, não será tratada. Ou seja, é um paliativo. É algo para ajudar, mas não para solucionar. Ou seja, a dor retornará. E o paliativo ele também somente estará presente para auxiliar na dor. Ele não resolve, tá, gente? O analgésico é um exemplo de paliativo. Outro, o antibiótico e as suas várias apresentações e classes. O que acontece com o antibiótico? O antibiótico ele faz a função de cura. Por quê? O antibiótico ele é bacteriostático e bactericida. O bacteriostático, a sua função, qual é? Impedir a proliferação das bactérias ou do micro-organismo envolvido.
E o bactericida, ele destrói o que existe, ou seja, ele impede a proliferação, o aumento, e em contrapartida, e associada a isso, ele destrói, ou seja, ele cura. Então a terceira finalidade, a terceira principal finalidade é a cura. E a quarta finalidade é a substitutiva, ou seja, o organismo pode até produzir, mas por algum motivo, alguma falha, ele deixa de produzir ou produz pouco. O exemplo dessa substância é a insulina. A insulina o pâncreas produz e ela funciona como se fosse uma chave que abrisse a porta da célula para que a glicose entre, para que o açúcar entre e seja utilizado como fonte de energia, tá? E o que a insulina faz? Quando o organismo não produz, nós não podemos depender dela. Será administrada a insulina, tá? Por via subcutânea, geralmente. Segunda questão em relação à medicação: tipo de ação, tá? Local, isso é importante para a gente. São dois grandes grupos, tá? Primeiro grupo, ação local. Geralmente, a ação local será relacionada a substâncias de uso tópico. Por exemplo, cremes, pomadas, substâncias hidratantes da pele, ou seja, a ação vai ser tópica, vai ser no local de administração, tá? E o segundo local, segundo tipo de ação é a ação geral ou sistêmica, ou seja, a substância tem que ser introduzida ao organismo, tem que ganhar a corrente sanguínea, chegar até o fígado, em sua maioria, e ser distribuída, quando metabolizada pelo organismo, através da ação da proteína plasmática, ou seja, o que leva a substância pelo sangue, em sua maioria, é a proteína plasmática, tá? Então, medicação não é um bicho de 7 cabeças, ela tem algumas finalidades principais, que é prevenção, cura, questão paliativa, ou seja, alívio dos sintomas, e substituição. A ação dela será dividida em ação local e sistêmica. Beleza? Vamos lá. Em relação à dose, a dose é importante para a gente, tá? Até mais que a medicação, porque uma medicação bem administrada, com a sua dose bem regulada, ela cura. E uma medicação administrada de forma incorreta, e principalmente com a dose muito maior do que é permitida, ela pode até matar. E é o que acontece na maioria das vezes em que a medicação ela é administrada de forma errada, ou a via de administração, ou seja, por onde ela foi administrada, foi a via errada, ou a dose estava em excesso. E isso é preocupante, principalmente com recém-nascidos, com crianças muito novas, porque a dose é muito pequena. Essa medicação ela tem que ser diluída e rediluída, ou seja, é uma quantidade muito pequena devido à idade e o tamanho da criança, relacionada a peso. Tamanho não é altura para a medicação, o tamanho é a quantidade de peso corporal, tá? Que vai direcionar a questão da dose. Nós teremos a dose mínima, que é uma dose necessária para a obtenção de alguma resposta do organismo, ou seja, é o mínimo possível para que haja uma resposta deste organismo em relação à ação da substância. Nós teremos a dose máxima,
que é a dose máxima permitida por dia de acordo com o peso e que não traga nenhum efeito negativo para o organismo, ou seja, uma doença grave que a ação tem que ser maciça, porém existe um limite e esse limite não pode ser superado, não pode deixar de ser levado em conta, pois a dose pode levar sim ao óbito. Nós temos, puxando uma perninha, nós temos a dose letal. Essa dose letal é a quantidade que já, de alguma forma ou outra, ela já é conhecidamente letal, ou seja, substâncias que passando o limite máximo, elas provavelmente causarão a morte. E dose de ataque. O que seria a dose de ataque? A dose de ataque é uma dose que ela será utilizada em determinadas situações. Por exemplo, paciente infartado, infarto agudo do miocárdio, será utilizado o tridil. E o que é o tridil? O tridil, ele é uma substância que a ação dele é vasodilatadora severa, ou seja, ele dilata as coronárias de forma agressiva. Beleza? O tridil, gente, nada mais é do que uma substância dilatadora das coronárias. O tridil ele é derivado da nitroglicerina, que foi descoberta durante a guerra, substância explosiva, para vocês terem a noção da responsabilidade dessa medicação. Ou seja, paciente infartado, o tridil será administrado em dose de ataque. Para quê? Para dilatar rapidamente as coronárias e auxiliar na reposição do fluxo sanguíneo para o coração. Beleza? Geralmente essa medicação ela vai ser administrada dentro de meia hora, numa solução fisiológica de 100 ml, não passa disso. Após a dose de ataque e surtido o efeito, a mesma medicação tridil será administrada em dose de manutenção, ou seja, já dilatamos as artérias coronárias com a dose de ataque e, para continuar o processo de renovação desse fluxo e melhora do fluxo cardíaco, se mantém o tridil em doses menores, porém contínuas, ou seja, dose de manutenção. Ele será posto, geralmente em bomba infusora, gota a gota, em um tempo pré-determinado pela equipe médica, para manutenção dessa vasodilatação coronariana. Beleza? Apresentação. O que seria a apresentação? É como essa substância ela é liberada para o uso, é liberada para a venda, é liberada para o consumo. Nós também temos 3 tipos de apresentações principais. Quais seriam essas? Substâncias sólidas, substâncias líquidas e substâncias semissólidas. Nas substâncias sólidas, nós encontramos os comprimidos, nós encontramos os grânulos, nós encontramos as cápsulas. É bem entendido, cápsulas que possuem fragmentos também sólidos em seu interior, como no caso do omeprazol, que também existem cápsulas que o seu conteúdo interno é líquido, mas a gente vai ver isso mais para frente. Nas medicações líquidas, nós encontramos todos os xaropes, elixires, antibióticos em suspensão que devem ser diluídos. E semissólidos são as substâncias encontradas em formas de creme, pomada, hidratantes. Ou seja, por que eu dividi em 3 grandes classes? Porque cada uma tem a sua importância. Por exemplo, as substâncias líquidas, elas serão encontradas, elas serão mais utilizadas
para administração em idosos e crianças. Por quê? Facilita a deglutição. É só questão de raciocínio. Como que eu vou administrar um comprimido em uma criança? Seria difícil. Mas se eu tiver essa mesma substância líquida, ela será muito mais facilmente administrada. É o caso do dipirona. Nós temos as apresentações da dipirona sólida, que é o comprimido. Nós temos líquido, suspensão, que é via oral. Nós temos gotas, via oral. Nós temos a intramuscular. Nós temos a intravenosa. Ou seja, me dificulta administrar um comprimido na criança, porém um líquido será mais fácil. O idoso já tem, pela sua fisiologia e a senilidade. O que é a senilidade? É a alteração física para um déficit, porém de forma natural, ou seja, o organismo está se deteriorando pela idade, porém sem doença. Esse idoso não consegue engolir mais esse comprimido com facilidade, porém o líquido é bem melhor administrado, sempre sentado. A gente vai ver isso mais para frente. Sólidos, gente. Sólidos, eles têm relação direta com a absorção já no estômago ou intestino. Por exemplo, dentro dos sólidos nós temos comprimidos revestidos. Por quê? A questão da absorção, ela se inicia em pequena parte no estômago e continua o seu processo nos intestinos. Esse comprimido revestido, ele geralmente não pode ter o início da sua absorção no estômago. A sua absorção será nos intestinos. O Tilenol é um comprimido desse exemplo. Todo comprimido que vocês pegarem, eles não tiverem a delimitação para corte, ou seja, a divisão do comprimido, e ele for duro, diferente de um captopril, diferente do atenolol, essa medicação é para início da absorção nos intestinos. Beleza? E semissólido facilita a administração tópica. É o caso do creme, é a questão da pomada, tá? A sua administração será tópica. Frascos, gente, insumos farmacêuticos. O que nós podemos falar sobre isso? Essa medicação ela virá, tá, em comprimidos revestidos, cápsulas, como no caso do omeprazol, cápsulas gelatinosas, que também é necessário para uma absorção em determinados locais do organismo. Nós teremos substâncias depositadas em frascos, ampolas, nós vamos ver adiante, frascos de plástico, onde nós teremos o antibiótico pó, que ele deverá ser diluído, tá, de forma correta. Não é para fazer um milkshake com um frasco, ele tem forma de se diluir, tá? Tudo tem justificativo. Nós teremos as ampolas de vidro e as ampolas de plástico, também conhecidas como flaconetes, algumas delas. Por aí vai. Beleza, gente? Olha só, alguma dúvida em relação a esse conteúdo de hoje? Deixem nos comentários, tá? Aproveitem, se inscrevam no canal e marquem o sino para vocês receberem os vídeos novos. Dúvidas, repetindo, deixem embaixo nos comentários, que todos os dias eu vou dar uma olhadinha, tá? Foi o início da medicação. Não falei nem 5% ainda da medicação. Porém, vocês têm que saber o que é uma medicação. Vocês têm que saber quais são as suas finalidades. Vocês têm que saber quais são as suas apresentações, as suas formas de administração. Beleza?